Ok, agora são 17 horas e 57 minutinhos, 17h57. Muito boa tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, para você, ouvintes da Rádio Comunitária Popular, a você que está em qualquer lugar, em qualquer ponto da Grande Serra, a você que está em qualquer lugar do Brasil e até mesmo em qualquer lugar do mundo. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos começando mais uma semana com a graça de Deus, porque até aqui o Senhor tem permitido que nós pudéssemos estar mais uma vez à frente do programa, falando de Jesus, exatamente nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro do ano de 2015. Hoje, segunda-feira, tempo nublado, deu sol, deu chuvinha, é assim que Deus controla, é assim que Deus quer e é assim que será feito, porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nosso Deus, porque Ele é o Criador, Ele é que fez a terra, o céu, os mares, o tempo, o vento, o calor, Ele que fez tudo, e por isso nas suas mãos está exatamente o tempo, todo o tempo, inclusive a minha vida e a sua vida. Engana-se eu que eu posso fazer o que eu quero, bem eu quero, a hora que quero, mas eu tenho que saber que existe um Deus que é domador da minha vida, controlador das minhas ações. Ele permite que eu possa escolher o certo e também possa escolher o errado. Ele permite que eu possa escolher o bem e possa escolher o mal. Mas também as minhas escolhas pode ter certeza que vão ter alegria ou elas vão ter choro. Então, por isso, agradecemos a Deus e pedimos a Deus para sempre nos dar força, sempre nos dar coragem, para sempre nos dar determinação para fazer sempre o bem, querer sempre o bem e nunca o mal. Fazer sempre o bem para o próximo, não importa se ele te ama ou se ele gosta de você, não importa se ele é rico ou se ele é pobre, não importa que classe ele é, que cor que ele é, o mais importante é você fazer sempre o que Deus quer. Ame o teu próximo como a você. Agora na Serra são 18 horas, quero mandar um abraço para o meu amigo Edmar Barbosa. Hoje nós quase tomamos um café da manhã lá na casa do meu amigo Edmar Barbosa, mas não deu tempo. Então um abraço para o meu amigo Edmar Barbosa, um abraço para o Graucio Santos, que deve estar sentado ou deve estar dormindo uma hora dessa, Não teve ônibus, então o Graucio Santos ficou hoje só de repouso, Deve estar acompanhando a nossa programação. Um abraço para toda a família Barbosa, ok? Quero mandar um abraço para o meu amigo Heraldo Leite, o garotinho Heraldo Leite, lá em Novo Horizonte. A você que está em Jardim Carapina, a você que está em Central Carapina, um abraço para todas as comunidades que se situa na Rádio Fonte, a todos os nossos ouvintes também da Rádio Cultura. Um abraço então para o meu amigo Enivaldo, saudando Enivaldo, quero saudar também toda a família, toda a equipe que trabalha, toda a equipe da direção da Rádio Fonte, ok? Um abraço para os patrocinadores, Todos os patrocinadores da Rádio Fonte, é uma grande alegria e satisfação estarmos aqui do estúdio central da Rádio Popular em conexão com a Rádio Fonte, transmitindo a melhor programação da sua rádio, que é o programa Falando de Jesus, ok? Abraço para você também que está lá em Jardim Carapina, a todas as comunidades, Boa Vista, enfim, a todos vocês, a todos os comerciantes que estão em Jardim Carapina, estão em Boa Vista, estão no bairro de Fátima, a você que está no Mestre Álvaro, no Shopping Mestre Álvaro, um abraço para você que está aí, não está no ponto de ônibus, Não tem ônibus, então hoje eu não posso mandar aquele tradicional abraço para as pessoas que estão no ponto de ônibus, mas eu posso mandar um abraço para as pessoas que estão esperando uma carona no ponto de ônibus, Então você que está no ponto de ônibus, e esperando uma carona, que Deus vai providenciar e você vai chegar no seu destino com segurança e vai chegar em paz, tá certo? Agora na Serra, 18 horas e 2 minutos, o nosso mensageiro de hoje é Pastor Ralph Silva, da Igreja em Ponto Encontro com Deus, lá do Chapadão, lá de Nova Almeida, que é quase perto de Potiri. Ele está a caminho, Ele acabou de nos ligar, ele está vindo de veículo próprio, mas o trânsito, imagina se no dia normal de ônibus já está engarrafado, hoje sem o ônibus tem muitos carros circulando, então você que vai dirigir, muito cuidado, não tenha pressa, porque aonde que você for,
com Deus você vai chegar. Não precisa de pressa, porque o tempo de Deus vai determinar a hora de você chegar. Legal? Então vai devagar. Então nós vamos estar aguardando o mensageiro, pastor Ralph Silva, para trazer mais uma palavra abençoada no programa Falando de Jesus, nesta segunda-feira gostosa, maravilhosa, né? Por isso que eu não canso de agradecer a Deus pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor, porque eu, estando vivo, eu tenho a razão de agradecer. Imagina se eu tivesse no São Domingos, ou lá em Carapina, ou em qualquer lugar. Não poderia estar contemplando a beleza de Deus. Eu teria que estar guardando o juízo final, tá certo? Na Serra, 18 horas e 3 minutos, eu vou fazer inversão. Vou tocar a oração tradicional da nossa programação. E quando o pastor chega, ele já ligou, vai estar vindo. Você pode ter certeza que a palavra de Deus está vindo para mim e para você. Então nós vamos adiantar a nossa programação, porque nós temos o nosso compromisso exatamente com você que está na praça, para você que está no comércio, para você que está nas avenidas, para você que está em qualquer lugar esperando esse grande momento, esperando exatamente o momento especial que é a palavra de Deus, tá certo? Então, 18 horas e 4 minutos. 4. A oração ao nosso Pai. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Que o teu reino venha sobre nós e a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento de que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Se você perdoar as ofensas dos outros, o Pai que está no céu também vai lhe perdoar. Mas, se você não perdoar os outros, o Pai também não vai lhe perdoar. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente,
Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Rádio Popular, o som do sucesso. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rádio Popular, em conexão com a Rádio Fonte e a Rádio Cultura, apresenta de segunda a sábado, das 17h50 às 19 horas, programa Falando de Jesus. Não percam, vai ser uma bênção. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, em nome santo do Senhor e Salvador Jesus. São 18 horas e 12 minutos, agora na Grande Vitória. Você que nos ouça aí nos bairros da Serra, em qualquer lugar desse país, qualquer lugar deste mundo, através da Rádio Popular, eu quero desde já falar para você que Deus pode mudar a sua vida e Deus pode transformar a sua vida. Não importa qual é a circunstância que você está vivendo, qual é a situação da sua vida que você está vivendo, Deus pode mudar a sua vida. Mas como Deus pode mudar a sua vida? É quando você dá oportunidade para Deus. É quando você dá a chance para Deus mudar a sua vida. Eu estava referindo à vida de Jacó. Jacó, induzido pela sua mãe, ela enganou a seu pai, enganou também a seu irmão. Através do sentimento. E eu falo para você no decorrer dessa programação, meu amigo, minha amiga, que uma das coisas que destrói mais o ser humano, as pessoas pensam que hoje o que destrói o ser humano é a droga, mas o que destrói o ser humano se chama sentimento. Sentimento é o que mais destrói. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, quantas e quantas vezes você na sua vida, você já se deu mal por causa do sentimento? Muitas das vezes você pensa que Deus vai se incomodar com as suas lágrimas. Eu falo para você que não. Mas como, pastor, você fala para mim que não? Porque Deus, Ele quer ver a sinceridade do teu coração. Deus quer ver a sinceridade do teu coração. Como que você vai se entregar para Ele? Porque você pode observar, meu amigo, minha amiga, que quando as pessoas lembram de Deus, é sempre para pedir alguma coisa. Eu vou te fazer uma pergunta para você. Eu vou chegar no ponto aonde eu quero chegar dentro da palavra de Deus. Imagine você tem 10 vizinhos à sua direita, 10 vizinhos à sua esquerda e 10 vizinhos na frente da tua casa. Passa-se o início de mês até o dia 15 e seu vizinho não te procura. Mas quando vai chegando no fim do mês, ele manda seu filho ir lá na tua casa ver se você tem um azeite, ver se você tem uma farinha, ver se você tem um arroz. E você muitas das vezes atende seu vizinho. Atende o seu parente ou atende aquela pessoa que está próximo de você. E beleza, você atende ela. E depois, ela não olha nem para você. Ela nem lembra que ela pegou alguma coisa com quem? Com você. Ela vira as costas para você. Eu vou te falar, meu amigo, minha amiga, a mesma coisa são as pessoas com Deus. As mesmas coisas são as pessoas com Deus. Elas vão na casa de Deus, procura Deus, ela pede algo para Deus, e Deus, muitas das vezes, imediatamente, Deus atende a essa pessoa. Deus atende ela. E depois elas viram as costas para Deus. Espero que isso não tenha acontecido com você. Não tenha acontecido com a sua família. Pergunto para você. Quantas e quantas vezes você já fez um voto com Deus e não cumpriu? Quantas e quantas vezes você já foi diante do altar da igreja e você entregou a sua vida para Deus? Quantas e quantas vezes você já entregou a sua vida para Deus? Aí você quer viver uma vida com Deus, mas só dentro da igreja, não do lado de fora da igreja. E talvez por isso ainda você não conseguiu mudar a sua vida. Para mudar a sua vida, é necessário ter uma entrega total para com Deus. Porque quando você dá algo para alguém, você não tem como tomar ela de volta, porque você já deu. Se você dá um presente para alguém, você vai tomar esse presente de volta? Você não pode. Então a mesma coisa quando você chega diante de Deus, no altar de Deus, e você entrega a sua vida para Deus. Depois que você entrega a sua vida para Deus, ela já não mais te pertence. Você vai passar a viver uma vida com Deus.
Porque você entregou a sua vida para Deus. Então você tem que passar a andar nos caminhos de Deus. E também na repreensão de Deus. Lembrando na palavra de Deus, eu lembrei em Provérbio, no capítulo 1, o qual estou procurando aqui na Bíblia, em nome do Senhor Jesus, aonde Jesus disse assim, Provérbio disse assim: convertei vós a minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e farei saber as minhas palavras. Então, você tem que andar nos caminhos de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, obedecer a sua repreensão, quando nas palavras dele você não pode julgar o teu próximo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o teu próximo. E quantas pessoas não estão amando o seu próximo? E você fez voto com Deus de amar as pessoas, de estar com as pessoas, de cuidar das pessoas, e você não está cuidando delas. Quantos e quantos votos você fez para Deus e você não cumpriu? Quantas entregas você se entregou para Deus e você não cumpriu? Quantas repreensões Deus te deu através da palavra e você não andou nos caminhos dele? Por isso, ainda que não foi derramado o Espírito de Deus sobre a sua vida. E vou te falar com você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja ouvindo esta programação, pela internet ou pelo rádio, eu vou falar para você, se você não se entregar para Deus e viver nos caminhos de Deus, você não vai ter o Espírito Santo de Deus. Você jamais tomaria água em um copo sujo. Você jamais tomaria água em um copo sujo. A mesma coisa é Deus. Você tem que se limpar. Você tem que se limpar para você receber o Espírito Santo de Deus. Porque eu do contrário, meu amigo, minha amiga, vou falar sinceramente para você. Você vai estar perdendo tempo. Imagine você passar 5 anos, 10 anos, 15 anos dentro de uma congregação e você perder a sua salvação. Porque você está na igreja, você não tem mérito nenhum, não. Aliás, nós não temos mérito nenhum para com Deus. Deus não tem nenhuma obrigação para fazer nada, nem para você e nem para mim. Nós que temos que fazer para Deus. Porque Deus, quando criou o mundo, Ele procurou nos dar o melhor. Ele procurou nos dar o melhor para cada um de nós. Só que o ser humano é curioso, muito curioso, acabou perdendo tudo isso. Acabou perdendo tudo isso. Então hoje nós temos que conquistar a vida boa, em abundância, na presença de Deus. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Sim, nós temos que nos limpar e buscar o Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitas congregações, quando se fala em buscar o Espírito Santo, as pessoas falam: o que é isso? Porque muitas congregações têm a palavra, mas não tem a busca do Espírito Santo. Tem louvores, mas não tem a busca do Espírito Santo. Então fica difícil do azeite ser derramado sobre a sua cabeça. O Espírito Santo de Deus. Nós lemos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 28, a partir do versículo 18, aonde Jacó, saindo da casa de seu pai, de sua mãe, corrido, porque havia enganado seu pai e também a seu irmão, através do sentimento
da sua mãe, que a sua mãe tinha para com ele. Por isso que eu falo, muitas vezes o sentimento leva as pessoas a cometer muitos erros, porque age com o coração e não age com a razão. E nós temos que usar a razão, não é usar o coração. Porque quando nós usamos a razão, nós vamos ser justos com as pessoas. Nós não vamos ser injustos. E é isso que Deus faz. Deus usa a razão. Deus dá a chance ao ser humano de se converter. De se converter dos pecados. E muitas das vezes as pessoas não estão nem aí, porque o ser humano, eles estão se preocupando com o seu bem-estar financeiro, o seu bem-estar carnal, e acredita muito naquilo que vê. E você não pode tocar em Deus. A única coisa que você pode sentir é Deus e ter a certeza das coisas de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, Jacó, ele não temia a Deus, não conhecia a Deus. Mas em um momento de aflição, de angústia, ele invocou o nome de Deus. Ele invocou o nome de Deus. No versículo 18 de Gênesis 28, diz assim: então levantou Jacó pela madrugada, tomou-lhe uma pedra que tinha posto em sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou nela um azeite, e clamou o nome daquele lugar Betel. Porém, antes, o nome daquela cidade era Luz. Jacó fez um voto com Deus. Olha, Jacó não conhecia Deus. Quem conhecia Deus era seu pai. Jacó não conhecia Deus. Jacó nunca tinha feito voto com Deus. E Jacó, por mais que ele tenha feito um voto com Deus, ele levou tempo para colher fruto desses votos que ele fez com Deus. Então ele disse, derramou-lhe um azeite e fez o quê? Um voto com Deus. Jacó diz, Senhor, se o Senhor for comigo e me dar nesta viagem que eu faço, me der pão para comer, vestidos para vestir, e que eu torne a voltar para a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Será o meu Deus. Ele diz mais ainda, e que esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei as primícias, o dízimo. Deus pediu alguma coisa para Jacó? Não pediu nada para Jacó. Mas Jacó fez um voto com Deus. Jacó fez um voto com Deus. E a partir daquele momento ali, em tudo que Jacó botava a mão, Deus era com Jacó. Jacó era abençoado. Jacó naquele momento não tinha nada nas suas mãos a não ser o azeite. Nada a não ser o azeite. E Jacó pegou aquele azeite, derramou ali naquela pedra e fez como coluna, como a casa de Deus. E adorou a Deus. Ele fez aquele voto com Deus, firmando com Deus na certeza que Deus ia responder a ele. Ia responder a ele. E Deus respondeu no seu determinado tempo. Porque a partir daquele momento que Jacó fez o voto com Deus, Jacó continuou com Deus. E Deus continuou com Jacó. Porque hoje, meu amigo, minha amiga, são poucos com quem Deus pode contar. São poucos com quem Deus pode contar. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo, Deus pode contar com você? Os teus irmãos podem contar com você? A partir daquele momento, Jacó passou a contar com Deus. E demorou-se um tempo. Jacó, pelos seus erros, induzido pela tua mãe, ele pagou um alto preço. Ele trabalhou 7 anos para o seu tio Labão e foi enganado. O que ele mais queria, ele não conseguiu durante 7 anos.
ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a coisa que ele mais queria e amava, desde a primeira vista que ele viu a tua esposa Raquel. Ele trabalhou 14 anos para ter sua esposa. Mas, meu amigo, minha amiga, Deus fez Jacó um grande homem, que futuramente, mais tarde, o filho de Jacó veio salvar todo o povo do Egito. Todo o povo do Egito. O Salvador do Egito, filho de Raquel, sua esposa, tirou o povo da fome. José salvou toda Canaã e todo o Egito, porque José também era temente a Deus. José era o filho mais caçulo de Jacó. E depois Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E quando Jacó saiu da casa do seu sogro, ele saiu mais rico do que o seu sogro. Porque por mais trapaças que o teu sogro fazia com ele, Deus era com ele, Deus abençoava ele. Deus o abençoava. E a mesma coisa eu falo para você. Não importa a sua religião, não importa qual igreja que você frequenta. Se lá prega a palavra de Deus e fala quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus, eu falo para você, meu amigo, minha amiga, faz um voto com esse Deus. Não espera seu pastor abrir campanha na igreja, não. Não espera seu pastor abrir campanha na igreja para você fazer voto com Deus, não. É você e Deus. Neste momento aqui, Jacó só tinha ele e Deus. Era ele, Deus e mais ninguém. Aqui não tinha pastor, aqui não tinha diácono, aqui não tinha obreiro, não. Neste momento aqui era Jacó, o azeite e a pedra. E ele fez um voto com Deus. Não precisou ninguém mandar Jacó fazer voto com Deus. Jacó fez o voto com Deus e Deus o abençoou. Talvez você quer plantar hoje e quer colher amanhã. E não é assim que funciona. Quando você semeia uma semente na terra, ela se leva algum tempo para te dar frutos. Ela não vai dar fruto daqui uma semana, daqui um mês, não. Se leva-se um tempo para a semente germinar, brotar, crescer e começar a dar frutos. E talvez você já está cansado de esperar, não é? Murmurando, reclamando. E eu falo para você, a sua hora vai chegar. Eu, quando comecei a colher os meus frutos na obra de Deus, eu falo para você que eu demorei 6 anos para colher os meus frutos. Hoje eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Deus me deu e por tudo que Deus me dá até hoje. E o mais importante de tudo, não é o que eu tenho, é o que eu recebi, que é o Espírito Santo de Deus. Esse é o bem mais importante de qualquer ser humano. Não é carro, não é apartamento, não. É receber o Espírito Santo de Deus. Porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, meu amigo, minha amiga, você se torna a própria bênção. Você já anda com a bênção dentro de você. As conquistas é determinação. Planta semente boas para você colher bons frutos. Agora preste atenção. Vê aonde você está plantando a sua semente. Em qual terra você está plantando a sua semente? Porque se você semear semente boa em terras ruins, não vai dar fruto. Não vai dar fruto.
Então faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus. Maltrata a tua carne e fortalece o teu espírito. No jejum e na oração. No jejum e na oração. Jesus, no dia de ser levado à prisão, ele subiu para orar no monte. E as 3 vezes que Jesus voltou, ele encontrou os seus discípulos dormindo. Ele disse: Pai, mais forte é a carne do que o espírito. E Jesus acordou eles e disse: vigiai e orai. Porque naquele momento ali, os seus discípulos, o que foi mais forte ali foi a carne, porque eles dormiram. Então ele estava com a carne mais forte do que o espírito. Mas é o nosso espírito que está mais forte do que a carne. Porque se seu espírito estiver mais forte do que a carne, eu falo para você, coisas grandes irá acontecer na sua vida. Coisas grandes irá acontecer na sua vida. Espero que neste momento você possa refletir em tudo que você já fez dentro da sua congregação. De tudo que você já fez na congregação onde você congrega. E procura fazer um voto com Deus, não fazer voto com o homem. Faça-se um voto com Deus. Que Deus pode mudar a sua vida, assim como Deus também mudou a minha vida. Deus mudou a vida de Jacó, mas levou-se um tempo para acontecer. E também pode demorar um tempo a acontecer com você. Quem dera eu se pudesse plantar desde criança. Eu fui criado dentro do lar evangélico, minha mãe evangélica me criou dentro da congregação, mas eu não tive os ensinamentos que eu ensino para os meus filhos hoje. De ser fiel a Deus. De ser fiel a Deus, não fiel ao homem, fiel a Deus. Porque quando você faz a sua parte com Deus, Deus também faz a parte dele com você. Meu amigo, minha amiga, que Deus possa abençoar a sua vida e abrir a tua mente. Que você possa ter, a partir de hoje, uma nova vida com Deus. Porque eu profetizo na sua vida a mudança da sua vida. A transformação da sua vida. Porque nós temos que profetizar sobre a igreja e profetizar sobre a vida do povo, para que haja transformação, para que haja mudança. Eu quero fazer uma oração para você que está nesse momento angustiado, angustiada, sofrendo, talvez por causa do seu filho, seu marido, ou por causa de um familiar seu, e você tem tomado as dores deles. E por isso a angústia tem tomado conta do teu coração. Tem tomado conta dos seus pensamentos. E eu falo para você, procura ter os pensamentos de Deus. E procura Deus ocupar o maior espaço no teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai e meu Senhor, aonde quer que esteja alguma pessoa, alguma alma aflita, sofrendo, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor leva a solução, que o Senhor leva, meu Deus, o amor, a tranquilidade, que o Senhor possa levar até essas pessoas, meu Pai, o alívio desta alma, deste coração aflito, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer esta alma, fortalecer esse espírito, meu Deus, para que todo o sofrimento, toda a angústia, toda a causa do mal venha a ser derramado por terra, meu Pai, venha a ser arrancado do fundo da raiz, meu Deus,
É o que eu te peço em o nome do Senhor Jesus. Porque em teu nome, meu Pai, tudo podemos. Aonde pode haver cura, libertação, aonde pode haver a transformação, em o nome do Senhor Jesus. E que essas pessoas possam ser recebidas pelo Espírito Santo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que a transformação possa acontecer na casa dela, no lar dela. Em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, minhas amigas, aqui quem fala com você é o pastor Ralph Silva. Sou lá da igreja Ponto de Encontro com Deus, na rua X 131, lá no Parque Residencial Nova Almeida, conhecido como Chapadão. Temos cultos nas terças-feiras, 19h30, na quinta, 19h30 e aos domingos, às 8 da manhã. Que alguns de vocês estiverem ouvindo essa programação, quiser nos fazer uma visita, nós temos a nossa fanpage no Facebook, Ponto de Encontro com Deus. Também tem lá Ralph Silva, missionário de Cristo. Então você vai conseguir ver tudo lá sobre o nosso trabalho na igreja Ponto de Encontro com Deus. E venha viver a fé em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. Um forte abraço, que Deus abençoe você e sua família e a tua casa. Em um nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Obrigado, meu amigo, irmão Djalma, a sua esposa que se encontra aqui no estúdio também, e a você de casa. Se você está sofrendo, se você tem planos a fazer na sua vida, entrega na mão de Deus, conversa com Ele, porque Ele pode transformar a sua vida, Ele pode fazer uma mudança necessária na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Ele é o único amigo verdadeiro, é o amigo sincero, é o amigo que nunca vai te trair, é o amigo que nunca vai te largar, é o amigo que nunca vai te deixar. Mas muitos estão deixando Jesus, principalmente uma época dessa de carnaval, de festividade, todo mundo abandona Jesus. Tudo abandona Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, não abandona Jesus. Jesus quer estar ao teu lado e sempre Ele vai estar no teu lado. Em o nome santo do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Fica na paz do Senhor. Tchau. Ok, agora são 18 horas e 40 minutos, 18h40. Esta foi a palavra de Deus através do pastor, exatamente o pastor Ralph Silva, trazendo nesta tarde de segunda-feira, tarde e noite, né? Bom, nós vamos continuar falando tarde, nesta tarde, até que um dia, daqui do estúdio da Rádio Popular, quando nós temos essa vista maravilhosa para o mestre Álvaro, então nós vamos estar falando exatamente à noite, né? Mas eu quero desde já também só confirmar, no finalzinho aqui, o pastor Ralph, agora no encerramento, sobre o amigo. E eu vindo de direção, pastor, de Carapina para cá agora, de tarde, passou um carro por mim. E a frase desse carro, um carro até bonito e tal, estava bem escrito assim: eu encontrei um amigo. E não existe melhor amigo que eu encontrei que se chama Jesus. É uma frase de carro. Mas o que eu li lá, deu exatamente, eu prestei atenção e eu vi o que o pastor falou. E realmente, é o único amigo que não engana, é o único amigo que não mente, é o único amigo que não quer levar vantagem em nada, é o único amigo que, pelo contrário, ajuda nós ganharmos tudo isso. E morreu por nós. Então, a palavra do pastor é exatamente no final, depois da mensagem, trazendo assim um recadinho evangelístico, né? Eu lembrei que eu passei por um carro na BR-101 agora de tarde, vindo para a Rádio Popular, que ele encontrou um amigo, que o melhor amigo que ele encontrou foi Jesus. Então, que a palavra, como diz, a palavra de Deus, ela é presente, potente e ela é confirmada. Então eu não poderia deixar de trazer essa fala diante de que eu li e pudesse testemunhar o que o pastor acabou de falar.
Deus abençoe, pastor. Amém. Tá bom? Depois a gente fala fora do ar. Agora são 18 horas e 42 minutos, vamos estar desfazendo a nossa rede, né? Eu quero pedir desculpa à comunidade de Central Carapina e Jardim Carapina, que nós estamos com o nosso sinal oscilando, né? Ora, nós estamos, a mensagem daqui está saindo 100%, porque está chegando lá em Planalto Serrano, está chegando lá em Novo Horizonte, está chegando às comunidades, e nós monitorando aqui o sinal de Central Carapina e o sinal de Jardim Carapina. Então, de vez em quando, o nosso sinal está oscilando, a internet está caindo. Então, às vezes, só para os irmãos, os amigos, as pessoas que já estão gostando, as pessoas que já estão apreciando o programa Falando de Jesus, não é defeito da rádio, tá? Vamos deixar bem claro que não é um defeito técnico da rádio, é um defeito externo que acontece, como acontece com as redes grandes de rádio, acontece com as redes grandes de TV. Então, simplesmente é uma coisa que às vezes acontece conosco aqui também. Às vezes nós não conseguimos transmitir o programa por falta exatamente de uma coisa externa que se chama internet, né? Mas Deus, nós estamos sempre procurando recursos para que você, em qualquer ponto, em qualquer lugar, tá certo? Você possa estar sempre assistindo, sempre ouvindo a palavra de Deus, ok? Agora na Serra são 18 horas e 44 minutos, eu quero deixar um aviso, mesmo que já foi feito desfazendo a rede, mas as pessoas que estão nos ouvindo pela Web TV, pela rádio online, amanhã estava anunciado a presença do pastor Anderson de Laranjeiras, do Parque Residencial de Laranjeiras, tá? Por motivos, né, de uma viagem, segundo eu conversei com uma pessoa agora durante o programa, ele amanhã não vai poder estar aqui, mas Deus já providenciou outro pastor Anderson, só que esse é de Vista da Serra 2, então é Deus quando está no controle, é Deus quando é dele, para ele o programa, então ele não deixa o programa Falando de Jesus sem um mensageiro, tá certo? E o pastor Anderson da igreja lá do Parque Residencial Laranjeiras, se Deus quiser, mais tarde nós vamos estar sabendo essa confirmação, na quinta-feira, então ele vai estar fazendo o horário. Se não for possível, que é imprevisto de uma viagem, Deus vai providenciar com certeza outro mensageiro. Agora sim, né? Agora na Serra, 18 horas e 45 minutos, eu fico por aqui, agradecendo a Deus mais uma vez por ele nos dado força, para nós transmitirmos o programa Falando de Jesus, ok? Amanhã, assim peço ele permissão, junto também com os mensageiros, para estarmos aqui, junto com você, que está em qualquer lugar nos ouvindo, nos assistindo, a você que está realmente gostando do programa Falando de Jesus, possa estar conosco amanhã para ouvir mais uma palavra de Deus para o seu coração e para o meu coração. A todos vocês, uma boa tarde e uma tarde e noite, e até amanhã, se Deus quiser.